Uma dúvida que todas as gestantes têm é a hora de ir para a maternidade. Mas a gente sabe que o nosso corpo é muito sábio e ele vai dando alguns sinais. E é justamente sobre esses sinais que o Dr. Diego, nosso ginecologista e obstetra, vai conversar conosco hoje. Doutor, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, agradeço o convite. Doutor, a gente sabe que esse momento é muito complicado, que a gente fica nervosa. Será que eu perdi o tampão? Estou perdendo líquido ou não? Contrações de treinamento. Então, qual é a hora certa realmente de ir para a maternidade? Sim, então, a gente vai ter alguns sinais na hora certa de ir para a maternidade. A grosso modo, vão ser 4 situações. Primeiro, quando a gente começa a ter contrações, e contrações de verdade, regulares, e eu vou só citar e depois eu enumero, eu explico um pouquinho melhor os 4. Depois, quando a gente perde líquido, quando estoura a bolsa e vem líquido mesmo. Quando tem sangramento, um sangue vivo, uma quantidade um pouquinho maior. E quando o bebê não está mexendo há muito tempo e a mãe está desconfiada de que realmente não é o normal daquele bebê. Agora vamos falar de cada um, né? Primeiro, contrações. As contrações de treinamento, elas começam por 20 semanas, às vezes até um pouco antes, algumas mulheres já sentem a barriga endurecer e amolecer. As contrações de treinamento, elas são descoordenadas, elas começam em qualquer lugar do útero e se espalham para o resto do útero, mas de uma forma que não fazem com que o útero empurre o neném. Elas realmente são porque o útero é um órgão que ele não contrai que nem o coração. Diferente de contração que ele é feito para contrair, o útero não. Ele só contrai para ganhar neném. Então, durante a gestação, ele aprende, aquelas fibras musculares do útero aprendem a se contrair como se fosse o coração. Esse treinamento, no início é de vez em quando, depois são algumas no dia. E lá no final, por volta de 35 semanas, a mulher já tem pelo menos uma contração de treinamento a cada hora. E às vezes chega a dar de 30 em 30 minutos. Então não se assuste, é normal que você tenha essas contrações. Você vai sentir basicamente a barriga dura, algumas dizem que o bebê se embolou num canto da barriga e elas costumam não doer. Mas não é uma regra, a dor é muito subjetiva. Então sempre que a gente fala de dor, a gente não vai agradar todo mundo. Verdade. Algumas vão ter dor na contração de treinamento, outras não vão sentir nada. Assim como algumas vão ter sorte de não ter dor muito forte na hora de ganhar o neném, enquanto que a grande maioria vai ter uma dor classificada como fortíssima. Não é verdade? Quando chega a hora, o útero ele começa a contrair de forma regular. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai começar a cada meia hora, como ele já estava nos treinamentos, e ele vai partir para um pouco menos, 25 minutos. Aí a grávida começa a ficar um pouco inquieta. Ela às vezes solta um pouco o intestino, ela não sente vontade de comer, ela começa a ficar andando pela casa e daqui a pouco começa a notar que está de 20 em 20, 15 em 15, 10 em 10 minutos. 10 em 10 minutos, se ela ficar pelo menos uma hora de 10 em 10 minutos, já significa que a coisa está se encaminhando para um trabalho de parto. É hora de ir para o hospital? Não. Ainda espera, porque de 10 em 10 minutos é muito difícil de ter modificado, de ter feito aquele colo do útero se abrir. Mas já avisa o médico para ele já saber que pode ser que aconteça naquele dia, tudo, né? Quando é que vai de verdade para o hospital, então? Essas contrações, elas chegaram de 10 em 10 e ficaram de 10 em 10, dali a pouco elas vão diminuir. 8 em 8, 7 em 7, 5 em 5. Se você mora perto do hospital e quer ficar o menos tempo possível no hospital, pode esperar elas chegarem de 3 em 3 minutos. Se você mora um pouquinho mais longe, 5 em 5 minutos é um tempo que dá para você ir para o hospital e não corre risco de ganhar no caminho, que é o medo de qualquer gestante. É por isso que todo mundo quer saber que hora eu vou, porque se eu deixar muito em cima, eu vou ganhar meu bebê no carro. É verdade. E no meu Instagram, a pergunta que eu mais recebo assim, das gestantes é como saber se vai ser a contração certa. Como é que eu diferencio a contração de treinamento da contração do trabalho de parto? E eu brinco, não tem como confundir. Só tem medo quem só teve a de treinamento. Aquela que teve a contração de verdade, ela sabe que é diferente. É uma contração que ela vem das costas, começa a dor lá nas costas, geralmente, vem pro fundo da barriga, aqui em cima, na boca do estômago, e vai lá pro fundo da vagina. Então ela tem um gradiente que vai acabar empurrando esse bebê em direção ao colo do útero. E para que serve a contração? Só para machucar a mãe? Não. Ela vai puxar o útero
e fazer com que aquele colo do útero comprido ele comece a se encolher para ele poder dilatar. Empurra o neném contra o colo do útero. Então, essa é a função básica da contração. Que interessante. Sim. Aí a gente vai ter a perda de líquido, que é outra dúvida. Meu Deus, como é que eu vou saber se foi a bolsa ou se não foi a bolsa, né? Meu primeiro filho, a minha esposa estourou a bolsa com 34 semanas, bem prematuro. E ela disse, estourou minha bolsa. Ela nunca tinha nem imaginava que ia estourar a bolsa e tal, mas ela falou, estourou minha bolsa. Isso era 1 da manhã, ela foi só apagar o abajur, foi o abajur mais perigoso da nossa vida. E eu achei, não é possível, 34, ela se enganou. Quando eu tirei, tava aquela poça d'água na cama, eu tirei as cobertas em cima dela, estava com uma poça de água em cima da cama, não teve dúvida. Ela sentiu um ploc e escorreu e manchou, sujou a cama inteira. E isso quando a mulher está de pé, estoura e fica uma poça no chão e tal. Mas esse tipo de romper bolsa, ninguém tem dúvida, porque é a clássica, né? Sim, quando realmente sai bastante líquido mesmo. Sai bastante líquido, não tem erro. Mas existe a ruptura alta, que é uma ruptura que rompe a bolsa não lá no colo do útero, onde sai toda a água que está. É uma bolsa que pode cair, a bolsa rompe e um furinho em cima, e ele pode ir escorrendo aos pouquinhos e saindo aos poucos pela vagina. Como é que a mulher diferencia da secreção normal, de alguma eventual perda de urina, que é muito comum perder um pouco de urina no final, porque a bexiga, coitada, que às vezes aguenta 1 litro, ali no final aguenta 100 ml e tal. Então, qualquer urina já corre risco de vazar, porque a cabeça do neném está ali. Ali apertando, empurrando. Exatamente. Então, a gente diferencia principalmente pelo cheiro. O cheiro do líquido é um cheiro parecido com água sanitária, é um cheiro alcalino. A gente diferencia por quê? Qualquer secreção ou qualquer líquido, ele para de sair. Enquanto que o líquido amniótico, ele fica escorrendo para sempre. Estourou ali a bolsa, começou a escorrer, molhou a calcinha. Ela sentiu que a calcinha está úmida, que não está normal, precisou botar um absorvente, aquele absorvente também encheu e é claro, transparente, pode ser a bolsa. A gente vai limpar, secar, trocar de roupa ou botar um novo absorvente e verificar. Se foi mesmo a bolsa, não vai parar de sair. Mas, às vezes, até o médico tem dúvida. Então, vai na maternidade, se está na dúvida, vai na maternidade, o médico olha. Se não for a bolsa, aí a gente já libera, né? Mas se a gente fica na dúvida, a gente observa dentro do hospital, às vezes, em alguns poucos casos, precisa até de um ultrassom para ver se reduziu a quantidade de líquido. Mas, via de regra, observando, com o passar do tempo, a gente descobre se esse líquido parou ou não parou. Entendi. Então, essas são as dicas, esses são os sinais e esses seriam os momentos que o corpo vai mostrando que a mulher tem que ir para a maternidade. Sim, esses são os momentos tranquilos. E aí a gente tem os 2 momentos desesperadores. Isso é normal, né? Então, contração é normal, perder líquido é normal, faz parte, é o que tem que acontecer. Ou uma coisa ou outra vai acontecer contigo. Agora, o que não é para acontecer é o sangramento vivo e o neném parar de mexer. São 2 situações que normalmente não são graves. Então, a grande maioria dos sangramentos são sangramentos só porque o colo do útero começou a dilatar ou porque teve alguma relação e aí o colo já está meio frágil ali no final e sangrou. Mas tem potencial de gravidade, pode ser um descolamento de placenta. Então, se teve um sangue vivo, uma quantidade semelhante com menstruação, não espera. Vai para a maternidade o mais rápido possível. Esse é o único momento em que precisa de pisca-alerta ligado. Se precisar, escolta da polícia, pode ligar o 90 que eles ajudam, se tiver trânsito. E liga para o médico do caminho. Não liga antes perguntando o que fazer, já vai para o hospital. Porque a gente tem alguns minutos, se for um descolamento de placenta mesmo, a gente tem alguns minutos para poder salvar esse neném. E quando para de mexer, aí geralmente a mãe se engana. Então, bota a mão na barriga, aperta um pouquinho, meia hora, não mexeu, aí vai para a maternidade, a gente vai fazer uma avaliação. Mas, via de regra, não é uma urgência, a gente tem um tempo para tomar alguma atitude. Essa atitude, às vezes, pode ser, inclusive, fazer o neném nascer, ou cesárea, ou indução do parto. Normalmente, a gente consegue manejar e não é nada mais grave. Doutora, adorei. Quanta dica maravilhosa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que você também tenha gostado e agora fique mais tranquila em relação ao momento de ir para a maternidade. Até o próximo encontro. Até mais.